Saudações, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Cursinho Princípio. E hoje a gente vai avançar, então. Até a aula passada a gente estava falando sobre eletrodinâmica, só que mais especificamente circuitos elétricos. E dessa aula aqui em diante a gente vai falar então sobre magnetismo e eletromagnetismo, tá certo? Que é o tópico final da grade da nossa disciplina. A gente não vai estudar o magnetismo muito aprofundadamente separado da eletricidade. Isso porque o magnetismo, como vocês vão ver aqui, ele é um pouquinho mais complicado, um pouquinho sendo modesto, né? Um pouquinho mais complicado de se descrever do que o eletromagnetismo. Então, a gente vai ter essa aula aqui introdutória para falar sobre o fenômeno do magnetismo, mas quando ele vem de origens que não são elétricas, é bem mais difícil de descrever. Então, tanto nessa aula quanto nas próximas, a gente vai falar sobre o eletromagnetismo, tá certo? Então, vamos analisar o comportamento desse fenômeno, as interações dele com as cargas elétricas, com as correntes elétricas, apesar de isso já ser em outras aulas, né? E alguns métodos de resolução, né? Como que a gente vai saber estudar esses fenômenos e ver como situações diferentes acabam sendo regidas pelas mesmas regras no final das contas, tá certo? E a gente também vai representar, ilustrar esse fenômeno de algumas maneiras aqui, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeiro, falando sobre o campo magnético por si. Tá certo? Como outros campos que a gente já até viu aqui, por exemplo, né? No caso o elétrico, um que a gente já estudou aqui, o campo magnético irradia de determinadas fontes, tá certo? E os campos magnéticos, eles interagem com algumas entidades físicas, como por exemplo, o campo elétrico, ele irradia de cargas e ele interage com outras cargas. O campo gravitacional, ele irradia de uma massa concentrada e ele interage com outras massas, tá certo? Então, o magnetismo por si só, né, originalmente ele afeta objetos que sejam metálicos magnetizáveis, ou seja, aqueles que podem sofrer a ação de um campo magnético, um campo que vai gerar uma atração entre o ímã, né, a fonte de um campo magnético geralmente é chamada de ímã, e um material metálico magnetizável. Por que magnetizável? Porque existem alguns metais que não são atraídos por magnetismo, tá certo? Esse é o caso, por exemplo, do alumínio, que é bastante comum, né? A gente sempre tem, às vezes, um rolo de alumínio em casa para conservar alimentos e tal, e esse metal não é afetado por magnetismo, para citar um exemplo. No futuro, descobriu-se que o magnetismo estava ligado com a eletricidade, tá certo? Que é o que acabou formando esse tal do eletromagnetismo que a gente vai ver. Mas originalmente ele era estudado como uma coisa separada de tudo. Ele era um fenômeno, assim como a eletricidade era outro fenômeno, tá certo? E aí vocês têm uma pequena ilustraçãozinha de como que o campo magnético ele é representado. Vai ter mais algumas imagens que eu vou mostrar para vocês como que ele é representado, mas aí já está um ótimo exemplo de como que a gente faz isso. A gente tem um ímã aí, tá certo? Ele está posicionado com várias bússolas ao redor dele. Esses círculozinhos com ponteiros são bússolas, tá certo? Aqui, caso alguém não saiba o que, que seja uma bússola, eu vou falar mais detalhadamente ainda hoje, mais pra frente, né? E o campo magnético, ele sempre funciona de uma maneira bastante simples quando se fala de ímãs. Ele sai de um polo norte de um ímã e entra em um polo sul, tá certo? Assim como vocês podem ver aí, existem linhas que estão saindo do norte, que é o lado vermelho ali, e estão entrando no sul, tá certo? Elas estão apontando nessa direção. E também vocês podem reparar aqui, já dando um spoiler da própria aula, que as bússolas elas estão sempre apontando na mesma direção das linhas. Mas isso é uma coisa que eu vou explicar melhor mais para frente. Essa ilustração aqui ela pode ser útil para vocês entenderem, basicamente fixarem boa parte do que vai ser dito nessa aula aqui. Mas as representações desse campo, assim como qualquer outro campo, né? A gente tem ali na primeira imagem da esquerda, vocês têm uma representação de um ímã, tá certo? Ele tem lá os seus polos norte e sul,
e as linhas de campo magnético estão seguindo essa orientação, é sempre importante representar uma fonte de campo magnético natural como alguma coisa que tenha polos norte e sul, tá certo? Isso porque vocês vão ver mais pra frente que não existe uma coisa chamada monopolo magnético. Ou seja, não existe um corpo que seja só polo norte ou só polo sul. Tá certo? Todas as fontes magnéticas naturais, elas vão sempre ser divididas entre norte e sul juntas. Tá certo? Que é o que vai provocar esse movimento das linhas não só com outros corpos, né? Mas como vocês podem ver por essas linhas centrais aqui, também entre si, tá bem? Na imagem do meio, percebam que vocês têm uma sequência de pequenos corpinhos metálicos, tá certo? Acabam parecendo uma coluna vertebral nessa disposição aí. Essas pecinhas metálicas são ímãs. Esses ímãs especificamente são um dos ímãs mais fortes que existem, que são chamados ímãs de neodímio, tá certo? Esses ímãs, eles possuem uma atração magnética muito forte, certo? Se vocês colocarem eles em algum objeto metálico, se o ímã for muito grande, vai ser bastante difícil de tirar ele desse objeto metálico, mas no caso, como são pequenininhos, acaba sendo um pouco mais fácil, porque a atração é menor, tá certo? Mas existem muitos vídeos na internet que mexem com o neodímio, porque o pessoal faz experiências com isso. E óbvio, algumas experiências são um pouco mais simples, mas ainda assim dá pra ver a força desse negócio. Em que, sei lá, eu já vi vídeo de gente pegando dois ímãs de neodímio e jogando um na direção do outro, né? Dois blocos. E no que eles se chocam no ar, literalmente sai faísca do negócio de tão forte que eles se chocam, né? Realmente é uma coisa assim muito, muito forte, ok? E a outra representação que eu tenho aqui para vocês é exatamente a mesma dessa imagem aqui, né? Vocês têm campos magnéticos quase circulares, digamos assim, né? Eles saem do norte e entram no sul. E temos aqui o campo magnético da Terra. Tá certo? Para quem não sabe, o planeta Terra ele é rodeado por um campo magnético que vem do núcleo da Terra. Tá certo? Esse campo magnético da Terra, ele obviamente precisa vir de alguma fonte, correto? E o fato de ele estar irradiando do planeta faz os cientistas acreditarem que por causa disso, fez eles concluírem, né? Que por causa disso o núcleo do planeta Terra seja um núcleo metálico, principalmente de ferro e níquel, tá certo? O níquel é um elemento que é usado para fazer moeda. Mas essa é a principal hipótese que existe sobre a composição do núcleo da Terra, ok? Então a gente tem aí esse pequeno, grande exemplo de um ímã que tem aqui na nossa casa, né? No nosso planeta. E reparem numa coisa interessante, isso daqui é uma coisa que vocês vão ver muito nas questões de vestibular, quando se fala de magnetismo por si só, né, sem ser eletromagnetismo, mas vocês podem reparar que as linhas, elas estão saindo do polo sul do planeta e estão entrando no polo norte do planeta. Agora, vamos voltar nessa ilustração aqui para ver o que isso significa. Saindo do polo sul do planeta e entrando no polo norte do planeta. Ou seja, isso significa que o sul geográfico, ou seja, o sul do planeta, coincide com o polo norte magnético, ao passo que o polo norte geográfico coincide com o polo sul magnético. Tá certo? A gente diz que os polos da Terra, desse grande imã que é o planeta Terra, eles estão concentrados nos polos sul e norte do planeta, tá certo? A única coisa é que para o polo sul geográfico temos o polo norte magnético. Para o polo norte geográfico temos o polo sul magnético, tá certo? Ou seja, eles são invertidos. Ok, é uma coisa importante para vocês se lembrarem porque tem bastante questão de vestibular que acaba fazendo umas pegadinhas com isso, né? E às vezes o pessoal acaba não lembrando, então isso daí é uma coisa interessante de se lembrar, tá certo? O campo magnético da Terra, no final das contas, é um campo bastante fraquinho.
a gente vai ver aqui, ele é da ordem de 10 a menos 4 da unidade habitual de medida, né? E por causa disso, tipo, ele acaba não sendo assim tão perceptível. Porque como vocês podem ver, em teoria a gente conseguiria sentir ele de qualquer canto do planeta, tá certo? Teria algumas regiões em que ele seria mais fraco, especificamente no equador do planeta ou próximo disso, né? Mas nas regiões dos polos ele seria mais intenso, tá certo? É onde você tem maior concentração de linhas magnéticas passando ali, ok? E eu vou mais pra frente eu vou falar mais ou menos sobre a ordem de grandeza desse campo. Mas antes vamos falar das origens desse campo magnético, tá certo? Na verdade, não especificamente desse, mas de todos. Eles podem ser de duas principais fontes. Uma fonte natural, que a gente não vai abordar aqui necessariamente, né? Eu coloquei ali nessa parte do slide uma mídia adicional número 8, tá lá no Drive para vocês. Eu quero que vocês deem uma olhada depois. Essa origem natural do campo magnético, ela fala sobre como as partículas. Eu vou só dar uma breve passada aqui por cima disso, mas não vamos abordar tanto aqui. Mas o campo magnético natural, ou seja, aquele que não vem do eletromagnetismo, ele vem do alinhamento das partículas, basicamente. Tá certo? As partículas que estão dispostas, submetidas a uma polarização magnética, digamos assim, elas se alinham. E no que elas se alinham, elas começam a propagar o campo, tá certo? De certa forma, é mais ou menos isso, ok? Agora, a origem eletromagnética, ela é muito mais fácil, tá certo? Ela diz que o campo magnético surge do movimento das cargas, ou seja, surge da corrente elétrica. É uma coisa que nas próximas aulas a gente vai estudar bastante, mas muito, muito mesmo. Mas basicamente, a corrente elétrica, ela pode induzir um campo magnético ao redor dela, tá certo? Então, esses últimos, né, em especial, que são os eletromagnéticos, são chamados de eletroímãs, essas fontes, ok? Os eletroímãs, eles são justamente ímãs gerados por eletricidade. Se um campo magnético vai surgir no que você fizer passar corrente, né, ali em uma determinada região, tipo por dentro de um fio, por exemplo, então você vai ter uma força magnética que vai estar sendo gerada só de você conduzir eletricidade. Ou seja, esse aparelhinho, no final das contas, recebe o nome de eletroímã, ok? Essa mídia adicional número 8 que tem aqui, só para dar uma contextualizadinha, ela basicamente vai mostrar essa orientação aqui dessas linhas de campo, tá certo? É basicamente um ímã natural e ele tá sendo estão jogando um monte de pedacinhos de ferro, né? A gente chama de limalha de ferro, quando é ferro em pó. Então, tipo, tudo sendo jogado assim meio que ao redor dele, e nisso eles vão sendo atraídos pelos dois polos magnéticos, e aí a gente consegue ver as linhas de campo certinho assim se formando, em formato de quase, né? Tipo, não são círculos, mas assim, nesse formato curvo. Né? A gente vê tudo bem certinho, é bem bonitinho. Depois deem uma olhada lá. É um gifzinho bem curtinho, ok? Então agora vamos falar sobre a interação entre polos dos campos magnéticos, tá certo? Assim como na eletricidade, polos iguais vão se repelir e polos diferentes vão se atrair. Por que isso? Porque, bom, como na eletricidade, a gente tinha pontos que atraíam, né, que eram as cargas negativas, e pontos que repeliam, que eram as cargas positivas, né, que iam para fora. Assim, tomando um referencial da orientação padrão das linhas de campo elétrico, né? Não estou falando que necessariamente vai atrair e repelir, mas falando da orientação natural das linhas de campo, tá certo? E aqui vocês podem ver que é basicamente a mesma coisa, né? Vocês têm um ímã aqui do tipo norte-sul, ok? Um ímã normal. Daí aqui vocês têm um polo norte interagindo com o polo sul. Veja só, por que eles vão se atrair? Porque as linhas do norte saem dele e entram no sul certinho. E agora aqui, né? Com dois polos nortes iguais, se fosse dois polos sul também ia dar a mesma, mas como vocês podem ver, as linhas se repelem e existe um ponto ali que é um ponto neutro, né, que não tem influência da força magnética bem ali naquele lugar, tá certo?
Só para reforçar o que eu já havia falado, então, não existem monopolos magnéticos, tá certo? Vocês podem se perguntar, tá, mas e se eu pegar esse ímã aqui que tá norte, sul e dividir ele no meio, tipo, quebrar ele no meio? Isso não vai, tipo, vocês podem até quebrar, mas não vai, ainda não vai existir um monopolo magnético, tá certo? Nem que você divida os ímãs pela metade muitas e muitas e muitas e infinitas vezes. Nunca vai existir um monopolo magnético, tá certo? Vocês sempre vão ter, para uma fonte de campo magnético, um polo sul e um polo norte, ok? Para que a gente entenda o comportamento de uma bússola, vamos fazer uma breve definição dela, porque quando se estuda campo magnético pela sua origem, é inevitável falar desse pequeno aparelho que é tão simples e ao mesmo tempo já foi tão primordial para a história da humanidade. Tá certo? A bússola foi inventada por volta do século XV e ela, antes de tudo, foi dominada amplamente por Portugal. Tá certo? O fato dela ter sido dominada por Portugal foi um dos fatores que fez com que a expansão marítima de Portugal fosse uma das maiores da época. Tá certo? Porque eles tinham a bússola para poder guiar eles. O que a bússola faz? Ela é esse pequeno círculozinho aí, né? Que tem uma agulhinha no meio. E essa agulhinha ela aponta pro polo norte do planeta. Tá certo? Por que ela aponta para o polo norte do planeta? Bom, ela é uma agulha imantada que está colocada em um líquido, né? Que tem um vidrinho com um pouco de líquido dentro. E ela está sobre um desenho da Rosa dos Ventos, que é essa orientação aqui de pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Ela tem a função de apontar sempre para o norte geográfico da Terra, ou seja, para o polo sul magnético, tá certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que se ela está apontando para o polo sul magnético, ela está de acordo com isso que a gente viu aqui, olha, em que as bússolas elas estão sempre seguindo a orientação das linhas de campo. Elas estão sempre apontando exatamente no mesmo sentido que as linhas estão apontando, tá certo? Ou seja, elas estão apontando para o polo sul, sempre, ok? Eu até coloquei aqui uma pequena representação. No caso, a ponta vermelha é o que mostra para onde ela está apontando. Logo, podemos concluir que essa bússola especificamente aqui, ela está imersa em um campo magnético que tem essa orientação aqui, tá certo? Está apontando para onde a bússola está apontando. Na verdade, é o contrário, a bússola está apontando para onde o campo está apontando. Mas deu para entender, tá certo? Então, as bússolas elas vão sempre apontar para o sul magnético porque elas seguem a orientação das linhas de campo, tá certo? Se vocês colocarem uma bússola perto de um campo magnético tipo muito mais forte que o da Terra, por exemplo, vocês vão ver que a bússola ela já não vai mais apontar para o polo norte da Terra enquanto estiver próxima dessa fonte de campo magnético. Ela vai apontar diretamente para essa fonte, tá certo? Ou seja, se você colocasse, sei lá, um ímã mais ou menos aqui à esquerda da bússola, né? Supondo que essa direção nordeste que ela esteja apontando seja para onde esteja o norte geográfico da Terra, se você coloca um ímã aqui do lado esquerdo, ela vai automaticamente apontar para oeste, porque é para onde o ímã está, ok? Ou dependendo da orientação dele, ela pode apontar para leste também, depende das linhas de campo do ímã, mas no final das contas vai ser basicamente isso, tá certo? Vamos ver agora alguns breves métodos de como desmagnetizar ímãs. Existem maneiras de desimantar bipolos magnéticos, assim como também há de criar esses bipolos, ok? Bipolo magnético vocês entendam como os ímãs, tá certo? É chamado assim porque bi significa dois e polo, dois polos, tá certo? Justamente porque não existem monopolos, não existem ímãs com um só polo. Então, um jeito de criar ímãs seria aproximar objetos que podem ser magnetizados até um ímã, tá certo? Ou seja, seriam materiais magnetizáveis ou bipolos induzidos. Existem alguns materiais que
naturalmente, eles não vão irradiar linhas de campo magnético. Só que se vocês colocam eles perto de alguma coisa que esteja irradiando o campo magnético, esses materiais não só vão conduzir as linhas de campo, como também vão passar a transmitir elas. Tá certo? Eles vão começar a irradiar linhas de campo magnético. Isso porque quando você coloca esses materiais que podem ser magnetizáveis, dentro de um campo, você vai estar alinhando as partículas dele, tá certo? E se você vai estar alinhando, então você vai fazer com que aos poucos ele também comece a transmitir essas linhas, tá certo? Assim como o ímã original. Não por acaso, a orientação que ele vai ficar quando ele for magnetizado vai ser a mesma orientação que estava o ímã originalmente, tá certo? O ímã que está gerando o campo, né? Que tá magnetizando o material, tá certo? Ou seja, no final das contas, eles vão ficar imantados na mesma orientação, do mesmo jeito, do jeito que ele ficou submerso no campo magnético, tá certo? Então é assim que a gente cria um ímã. No caso, um ímã que pode ser induzido, né? Agora, para a gente destruir ímãs, né? No caso dos bipolos permanentes, o que a gente faz? Quando a gente dá uma batida muito forte, né? Tipo, uma batida mecânica mesmo, física, a gente vai causar um choque entre essas partículas e elas vão se desalinhar. Se elas vão se desalinhar, elas já não vão mais propagar as linhas de campo magnético. Então, esse daí é um dos jeitos de você anular o efeito do magnetismo irradiado por um corpo. E outra maneira seria o sobreaquecimento, tá certo? Isso aqui é determinado pela temperatura de Curie. Eu vou falar um pouquinho disso nos próximos slides, mas o aquecimento, né, como a gente viu lá nas primeiras aulas, ele é o movimento das partículas. Se você aquece muito, você gera uma vibração muito maior para as partículas, porque você está aumentando a temperatura. E a temperatura nada mais é do que, né, mais uma vez, microscopicamente, o quanto que as partículas estão vibrando. Se elas vibram muito intensamente, ou seja, se elas estão muito quentes, é difícil você ter um campo magnético ali muito bem definido, tá certo? Logo, elas se desalinham e você não tem mais um ímã. Existem alguns outros casos também que dá tanto para criar quanto para destruir ímãs, que é ao conduzirem eletricidade, mas eu vou falar disso com vocês nas próximas aulas, tá certo? Então, aqui para hoje, em questão de história dos cientistas envolvidos nesse tema, a gente tem dois grandes nomes, principalmente, mais para frente vai ter um, mas vamos começar falando então sobre Gauss. Um cara que talvez você já tenha ouvido falar, mas o Johann Carl Friedrich Gauss, não me julguem pelo meu alemão, eu não sei falar alemão. Ele nasceu em 1787, morreu em 1855. É extremamente conhecido na área das ciências exatas por ter sido um exímio físico e matemático alemão. Tá certo? Ele teve uma importância, assim, ímpar para a história da ciência. Foi, de longe, um dos maiores físicos e matemáticos da história da humanidade, se não o. Falando desses dois tópicos juntos. Né? Existem alguns nomes que, quanto mais vocês estudam, mais vocês veem o nome dos caras, e aí vocês ficam tipo, nossa, mas o cara fez literalmente tudo. É, às vezes o hobby matinal do Gauss era descobrir um teorema matemático novo, ou descobrir um fenômeno físico novo, sei lá, esses caras eram diferenciados, né? E as descobertas do Gauss remontam a diversas áreas diferentes da matemática, física, astronomia e geografia. Tá certo? Dentre muitas homenagens a ele nos nomes de leis e outras coisas assim, o nome dele está numa unidade reduzida de campo magnético. Tá certo? Eu inclusive esqueci de falar mais cedo, mas o campo magnético, matematicamente, ele vai ser representado pela letra B, tá certo? E vocês vão ver isso quando chegar na hora da equação, mas uma das unidades é o Gauss, tá certo? No caso, eu coloquei que é uma unidade reduzida de campo magnético, porque ela é uma unidade que é de uma ordem menor, justamente para poder representar principalmente o campo magnético da Terra. A unidade padrão de campo magnético eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a história de Curie. Marie
Slodowska, suponho eu, não sei. Curie, também conhecida popularmente como Marie Curie, né? Marie Curie, depende da língua que você está falando. Os nomes desses cientistas, eles sempre acabam variando, dependendo da linguagem que você está falando. Né? Eu sempre tento falar mais ou menos na linguagem original, mas às vezes é um pouco difícil. Ela foi uma física e química polonesa. Posteriormente, ela acabou sendo nacionalizada francesa, né? Mas de nascença ela é polonesa. E ela é conhecida por. Ela basicamente marcou história, principalmente por ser a primeira mulher a ganhar um Nobel da história e ser a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel, um de física e um de química, né? Marcando a história feminina na ciência. E as descobertas principais dela se deram nas áreas de radiação eletromagnética, magnetismo natural de materiais e descoberta de elementos químicos, como o polônio, que ela assim o chamou em homenagem ao seu país de nascença, né, seu país natal, a Polônia, ok? E ela trabalhou em um laboratório junto ao marido dela, com quem fez muitas descobertas. O marido dela, que também tinha o sobrenome Curie, junto com a Marie, eles foram os responsáveis por isso daqui, a temperatura de Curie. Não é uma coisa que a gente vai estudar aqui, né? Isso aqui é um pouco além do que vocês vão ver nessas aulas, mas essa temperatura diz que ela basicamente mede, dependendo de cada material, né? Qual mais ou menos vai ser a temperatura em que os diferentes materiais vão se desmagnetizar. Ou seja, a partir de algumas características, estudos que eles fizeram, qual é a temperatura mínima necessária para que um material já não mais conduza campo magnético? Tá certo? Por isso, a temperatura de Curie tem esse nome, tá certo? Em homenagem a Marie e ao marido dela, ok? Prosseguindo, então, vamos ver agora como que se comporta uma carga elétrica inserida em um campo magnético. Tá certo? Com o tempo, foi se observando que a atração magnética não era apenas com metais. Essa questão de se estudar o campo magnético só com metais é uma coisa que remonta desde os tempos gregos. Tá certo? Aqueles principais estudiosos da natureza, né, que hoje são chamados de filósofos, mas eles não se limitavam à filosofia como a gente vê ela hoje, né? Antes, as ciências, elas não tinham esse nome de ciência. Elas eram chamadas de filosofias naturais. As filosofias naturais eram nada mais, nada menos do que o estudo da natureza. Portanto, hoje se chama de filósofos o que, além do modelo de filosofia que a gente tem hoje, eles também eram cientistas da natureza. Eles eram os antecessores, quase que eu falei errado. Eles eram os antecessores dos físicos, dos químicos e assim por diante. Tá certo? E eu tô falando isso porque algumas principais figuras que estudaram o campo magnético em tempos antigos foram os gregos. Tá certo? O Aristóteles, esses caras que ficavam tentando estudar a natureza, entender os fenômenos, eles se perguntaram sobre magnetismo muitas e muitas vezes. Obviamente, naquela época não se tinha material para estudar o eletromagnetismo, então eles estudavam o magnetismo natural, principalmente, tá certo? Eles teorizavam as origens do campo magnético. Já nos dias modernos, a gente percebe que as cargas elétricas podem estar submetidas a interações com esses campos, tá certo? Quando elas entram nessas regiões que estão inundadas por linhas de campos magnéticos. Antes, vamos definir como que se dá um campo magnético uniforme, tá certo? E depois a gente vai ver uma tática que é para a gente obter os vetores envolvidos nesse fenômeno, tá certo? Vai ter alguns vetores aí, algumas grandezas físicas vetoriais que a gente vai estudar, principalmente na forma vetorial, não apenas na forma algébrica, tá certo? Percebam que essa aula basicamente vai ser dividida em duas partes, né? A primeira parte já foi, que é sobre o fenômeno do magnetismo e tal, né? Umas coisas assim mais introdutórias. E agora a gente vai falar sobre a interação dele com as cargas, tá certo? Então, falando sobre um campo magnético uniforme, né? Representado pela letra B maiúscula, com um vetorzinho em cima, quando a gente fala de vetor, né?
A gente vai tratar aqui campos que não variarão, ou seja, eles não vão mudar conforme o tempo, eles não vão alterar, tipo, conforme o tempo passa, e nem conforme o espaço, tá certo? Eles vão ser os mesmos campos por todo o espaço, tá certo? E isso vai ser similar aos campos elétricos uniformes, que tinham um módulo constante, tá certo? É uma coisa que a gente chegou a estudar. Os uniformes eu cheguei a mencionar em alguns momentos, quando a gente teve essas aulas, né? E, e, e os magnéticos não vão sofrer uma diferença muito grande disso, tá certo? Bom, como que é representado um campo magnético uniforme, tá certo? A gente tem aqui uma imagem que claramente já tem um erro assim que a gente olha essa imagem, porque na verdade não é um erro, mas é mais uma questão didática, mas é importante que vocês percebam o tipo de erro que tem, erro entre aspas, né, que tem nessa parte aí, mas basicamente a gente está vendo que aqui na porção esquerda tem uma coisa que seria um monopolo magnético e na direita a mesma coisa. Na esquerda seria um monopolo norte e na direita um monopolo sul. Tá certo? Isso aqui está errado. Existe alguma parte aqui da direita do polo sul que tem alguma coisa com o polo norte e aqui à esquerda do polo norte existe alguma coisa que tem um polo sul. De novo, por quê? Por causa daquela questão que campos não existem monopolos magnéticos, tá certo? Mas eles foram representados desse jeito só para fins didáticos mesmo, para que essa ilustração fique mais limpa, tá certo? Então vamos colocar aqui no meio, bem onde está sendo propagado o campo, né, do polo norte para o polo sul, vamos colocar uma região plana, tá certo? Essa região plana, vocês podem ver que nessa orientação dela aqui, né, vendo daqui do lado do Polo Norte, o campo magnético ele vai estar entrando nesse plano, tá certo? Ele vai estar vindo aqui do norte, vai chegar na folha desse plano e aí depois ele vai sair e vai para o sul. Ou seja, em relação ao norte, ele está entrando aqui. E em relação aqui ao sul, desse lado, ele está saindo do campo. Não, saindo do plano. Tá certo? Ou seja, para isso a gente tem duas representações. Quando a gente tem essa bolinha com um X no meio, a gente quer dizer que o campo está entrando naquele plano. Quando a gente tem uma bolinha com uma outra bolinha dentro, a gente diz que o campo está saindo daquele plano. Como que vocês vão ver isso no exercício? Bom, imaginem aqui que a tela que vocês estão assistindo o vídeo, né, ela é um plano, tá certo? Ela tem uma dimensão plana, ela não tem uma profundidade, né, para ser alguma coisa tridimensional. E nesse plano eu posso colocar qualquer coisa. Só que imaginem que nesse plano está entrando, né, em relação a gente que está aqui assistindo, né, nós teríamos uma profundidade, porque a gente está num plano mais à frente, digamos assim. Em relação a nós, por exemplo, um campo magnético pode estar entrando ou saindo da tela, tá certo? Na nossa direção ou para longe de nós, para frente ou para trás, tá certo? Ou seja, nesse caso, a gente vai representar. Se ele estiver entrando na tela, na folha, na página, no plano, chamem como quiser, a gente representa desse jeito aqui. E se estiver saindo, a gente representa desse jeito aqui. Tá certo? Tudo isso vai ser tomado a partir de um referencial que a gente vai sempre adotar. Ok? É uma coisa que vocês vão praticar com os exercícios. Não é uma coisa que eu posso, tipo, reforçar tanto assim. Ok? Porque literalmente não tem muito o que falar. É literalmente isso, sabe? Se está entrando em um plano, a gente desenha um xizinho para indicar isso. Se está saindo, a gente desenha uma bolinha. E é uma coisa, tipo, provavelmente é uma das primeiras abordagens tridimensionais que vocês devem estar tendo. Então é normal ter um pouco de dificuldade a princípio, mas de novo, é mais uma daquelas coisas que vocês precisam fazer os exercícios para praticar. Tá certo? Bom, nesse slide aqui então eu vou colocar eu coloquei uma pequena representação de como seria mais ou menos uma situação dessas, ok? E aí eu quero que vocês prestem atenção, principalmente aqui na imagem da esquerda,
vocês têm uma pequena carguinha elétrica, ela está se movendo numa região aqui, né? E aí a gente tem um exemplo de campo magnético que especificamente está entrando na folha, ou seja, aqui na tela, no caso, né? Por que está entrando? Porque está sendo representado pelo xizinho, tá certo? Se é pelo X, significa que ele está entrando. Ou seja, vocês estão olhando a tela de frente, tá certo? Se saíssem, imaginem que os raios as linhas de campo magnético, elas estão saindo dos seus olhos e estão chegando até a tela. No que elas estão chegando até a tela, elas vão atravessar ela eventualmente, né? Ou seja, as linhas de campo, elas estão entrando na tela. Elas estão vindo de vocês e entrando na tela. Por isso a gente representa por um X, tá certo? É literalmente aquilo que eu falei, é uma representação tridimensional. Por isso, o jeito que a gente representa seria muito inviável representar sempre desse jeito aqui, do jeito da direita, né? Esse é o jeito correto de representar uma coisa tridimensional, mas se representar sempre desse jeito seria muito trabalhoso, seria muito desnecessário muitas vezes. Então, é comum que a gente apele para esse jeito aqui de representar, tá certo? Inclusive na mídia adicional número 9, eu coloquei um pequeno gifzinho também sobre como que essa partícula vai se deslocar dentro do campo magnético. Deixa só eu ver uma coisinha. Tá, ainda não. Tá, enfim. Isso aqui na direita é uma coisa que eu vou explicar para vocês daqui a alguns slides, mas vocês podem perceber que vão ter três grandezas vetoriais envolvidas nesse processo aí. Tá certo? A gente vai ter o campo magnético B, a velocidade que a partícula está se movendo, o V, e o campo magnético, como todo campo, né, a transmissão à distância de uma força, ele vai exercer uma força magnética em cima da carguinha, tá certo? Que esteja em movimento. E então a gente tem aí essas três grandezas vetoriais. E elas vão estar sempre arranjadas dessa forma aqui, ok? O campo magnético ele vai formar um certo ângulo com o vetor velocidade da partícula. Esse ângulo aqui, no caso, foi chamado de θ. Isso tudo vai fazer mais sentido quando vocês verem a equação, mas tá aqui o exemplo, né? E o vetor força, ele vai ser sempre perpendicular ao vetor campo e ao vetor velocidade. Ou seja, ele sempre vai formar 90 graus com esses dois. Por quê? Porque o vetor campo junto com o vetor velocidade estão formando um plano. Ok? É esse plano que está deitadinho aqui. E o vetor força magnética ele vai estar sempre perpendicular a esse plano. Ou seja, ele vai formar 90 graus aqui, seja para cima ou seja para baixo, né? Vai depender, com os dois vetores que estão nesse plano aqui. Tá certo? Esse trecho aí que eu coloquei, esse slide, ele. Eu coloquei a história de um cientista chamado Tesla, porque. Primeiro que ele é um dos cientistas que tem uma história na física mais impactante, de certa forma, né? Não tão impactante assim, mas uma das histórias, assim. Uma das histórias realmente mais diferenciadas, digamos assim. E não só por isso, mas porque também o nome do Tesla é o que de fato vai ser homenageado principalmente, né, na unidade de campo magnético. Antes eu tinha falado do Gauss, que ele era uma unidade reduzida de uma outra unidade. Bom, essa outra unidade é o Tesla. Tá certo? A unidade principal de campo magnético é o Tesla. E é óbvio que eu vou falar sobre tudo isso quando eu falar da equação, né? Mas, então, por esses motivos era relevante colocar a história dele aqui. Daqui a algumas aulas a gente vai ver mais alguns outros cientistas, né, com o passar do tempo. E sempre reparem como antes, com teorias mais antigas, tudo era muito restrito em questão de descobertas da ciência. Tudo era sempre muito exclusivo de classes sociais que muitas vezes possuíam um poder aquisitivo maior, né, e por isso poderiam fazer seus experimentos em grandes laboratórios e coisas assim, mas o Nikola Tesla era diferente. Ele nasceu em 1856,
morreu em 1943. Ele foi um inventor austríaco, depois nacionalizado estadunidense, que teve enormes contribuições para eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, tá certo? Ele nasceu com origens humildes, e apesar disso ele marcou seu lugar na história, né, meu? Tipo, ele só foi reconhecido póstumamente, ou seja, depois da morte dele, porque as invenções dele foram roubadas pelo empresário Thomas Edison, tá certo? Só contar brevemente a história aqui, como é que se deu isso, né? O Tesla, ele nasceu na Áustria e, em um dado momento da vida dele, ele se mudou para os Estados Unidos, onde ele trabalhou na empresa desse cara chamado Thomas Edison. Nisso, apesar do Tesla não ter um- uma graduação ou alguma coisa assim, por isso, tecnicamente, ele não era um físico, alguma coisa assim, mas ele era um inventor muito esperto, muito inteligente. E nisso ele acabou trabalhando para o Thomas Edison e ele acabava fazendo muitas e muitas máquinas eficientes, trabalhava com eletricidade, otimizava equipamentos e tudo mais. E nisso, foram várias as vezes na história desse período que ele trabalhou para o Edison que ele demonstrou o quanto ele era capaz de ser uma pessoa reconhecida na história, né? Mas muitas e muitas vezes esse desejo dele acabou sendo barrado pelo Thomas Edison, como numa vez em que uma determinada máquina acabou dando um problema e nisso o próprio Tesla foi chamado para resolver esse problema pelo Edison, né? E no que ele resolveu, antes dele resolver, o Edison falou que se ele conseguisse, ele ia deixar o Tesla rico, não sei o quê. Aí o Tesla conseguiu e o Edison não cumpriu a promessa dele. Aí foi a primeira mancada. Aí depois disso, o Tesla começou a brilhar muito mais que o Edison. E nisso é, ele, ele tipo começou a ganhar notoriedade, principalmente porque o Tesla ele tinha uma personalidade um pouco excêntrica, né? Tesla faleceu como um cientista louco esquecido pela sociedade, por causa da personalidade dele que era única e as invenções dele eram inovadoras demais pro tempo dele. Tipo, as pessoas naquela época viam. Em todas as épocas vão ter misticismos que vão cercar as pessoas a ponto de elas preferirem cegar para a ciência muitas e muitas vezes. Temos aqui alguns grandes exemplos, né? Diga-se de passagem da época que estamos vivendo, mas enfim. Então, ao mesmo tempo que o Tesla tinha credibilidade, ele também tinha uma visão um pouco ruim em cima dele, por causa dessa personalidade dele que era um pouco diferente. Ele era um cara quieto e ao mesmo tempo genial, sabe? Então as pessoas enxergavam isso como uma coisa ruim. Vai entender, né? E, e nisso, tipo, o Tesla foi, dentre as muitas invenções dele, ele basicamente foi o cara que inventou a lâmpada. Só que por que o Thomas Edison é conhecido por inventar a lâmpada? Porque, adivinha só, devido às suas invenções terem sido roubadas pelo empresário Thomas Edison. Tá certo? O Thomas Edison ele criou um jeito de patentear a energia elétrica, enquanto o Edison o Tesla pensava em eletricidade para o benefício da população, o Edison pensou em patentear e distribuir a custos, ou seja, enriquecer em cima da necessidade que as pessoas poderiam ter de energia elétrica, tá certo? E nisso ele fez muitas e muitas coisas para incriminar o Tesla, né? Tipo, o Tesla descobriu uma coisa chamada corrente alternada, né? Que é uma corrente que varia conforme o tempo, uma tensão elétrica que varia conforme o tempo. E antes se focava muito mais na corrente contínua e no que o Edison quis é, atacar o Tesla, em um dado momento ele chegou a fazer uma apresentação pública em que ele eletrocutava animais com a corrente alternada para assustar a população e fazer, meio que dizer o seguinte: nossa, olha como essa coisa que o Tesla inventou é perigosa. Né, ele chegou a literalmente fazer esse crime, né? O cara era literalmente um sociopata. Além de sociopata, ele era um assassino também, né? De animais. Só pra que no final das contas ele saísse com a fama e não o Tesla.
né? Então a gente tem aí um grande exemplo de uma pessoa que foi apagada pela história, porque o Tesla, no final das contas, ele morreu pobre, tá certo? Embora ele tenha suas homenagens e reconhecimentos dentro da academia, também ainda se dá muito crédito pro Thomas Edison sobre coisas que o Tesla chegou a fazer. Tá certo? Eu até citei alguns exemplos disso já anteriormente, tipo do Graham Bell, né? Que ele é conhecido por inventar o telefone. Não, mas o telefone foi inventado por um italiano lá que tinha um protótipo pronto e tal, não sei o quê. Então, mesma coisa aqui. A diferença é que lá o protótipo foi comprado e daí o Graham Bell só deu uma passadinha de perna. Aqui o Tesla, sei lá, deu uma rasteira. O Edison deu uma rasteira no Tesla enfim, enfim. E é essa daí basicamente a história dele. Né, a história dele tá atrelada ao do Edson, fazer o quê, né? Então, falando sobre a famigerada equação da força magnética, portanto, né? A gente tem que a força magnética, o campo magnético, ele não vai alterar o módulo da velocidade da carga, só a direção dela. Se ele não vai alterar o módulo, significa que a energia cinética da carga vai continuar constante, ela não vai ser alterada, tá certo? Se ela é constante, a variação dela é zero, significa que o trabalho exercido pela força magnética é nulo, tá certo? E como que vocês podem observar isso? Bom, vocês têm aqui que a força ela está perpendicular ao deslocamento. O deslocamento ele é na mesma direção do vetor velocidade. Se ele está perpendicular, ou seja, a força ela está formando 90 graus com a direção do deslocamento, então no final das contas o trabalho exercido por essa força vai ser nulo. Portanto, a energia cinética não varia. Tá certo? A força magnética não vai alterar o módulo da velocidade da carga, só a própria direção dela, como vocês podem ver até na mídia adicional número 9 que eu falei lá. Tá certo? Ou seja, a força perpendicular ao campo magnético é a velocidade inicial da carga. Assim, a gente tem que a força magnética ela vai ser definida como a carga vezes o campo magnético vezes a velocidade de movimento da carga vezes o seno do ângulo que tem entre os vetores de velocidade e campo, tá certo? Esse θ aqui, ok? Então aqui estão todas as definições, né? Fmag, força magnética, que é carga, B é campo magnético, V velocidade, θ é o ângulo entre V e B. As unidades do sistema usual e sistema internacional são as mesmas. Para força é Newton, para carga é Coulomb, para velocidade é metros por segundo e para campo, né, o B é T, de Tesla, T maiúsculo, ok? E aqui aquela unidadezinha reduzida, né, do Gauss, né? 1 Tesla é igual a 10 elevado à quarta Gauss, ou seja, 1 Tesla é igual a 10.000 Gauss. Né? O Gauss existe justamente para isso aqui em questão de unidades, né? Para mostrar em termos de uma unidade menorzinha, né? Então, fazendo uma breve análise dessa equação aqui, a gente vai ter até um... Acho que é no próximo slide. É no próximo slide. Em função do ângulo que a partícula vai formar quando ela entrar no campo, a gente vai ter o seguinte, 3 configurações diferentes. Se o ângulo for de 90 graus, ou seja, se a velocidade e o campo estiverem perpendiculares entre si, como nesse caso aqui, por exemplo, né, o campo está entrando na tela e a velocidade está se movendo pela tela, tá certo? Então, se ele está entrando perpendicular certinho, a menos que seja especificado um ângulo ao qual ele está entrando, né, mas aí é um caso específico, então, essa velocidade aqui, essa carguinha vai passar a se mover, então, em um movimento circular uniforme, porque estaria formando 90 graus, tá certo? Eu vou falar primeiro dos casos extremos e depois do intermediário. Quando o ângulo entre a velocidade e o campo é zero, ou 180, né, também pode ser, ou seja, quando eles estão se movendo na mesma direção, seja em sentido igual ou oposto, a partícula vai andar em um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ela não vai ser afetada pelo campo, tá certo? Então, vejam só, até aí a gente já tem 2 situações em que a carga pode não ser afetada por um campo magnético. A primeira situação é quando a velocidade é nula.
Se a carga estiver parada, mesmo que ela esteja submersa em um campo magnético, ela não vai ser afetada por ele. E a outra situação é quando a velocidade ela está paralela ao campo, no mesmo sentido ou no sentido oposto, tanto faz. Tá certo? E o caso intermediário, então, é quando o ângulo ele está entre 90 e 0 graus, ou seja, um ângulo agudo. Né? A partícula ela vai fazer um movimento que é uma mistura do circular com o retilíneo. A gente chama isso de movimento helicoidal. Tá certo? O movimento helicoidal, ele é um círculo, ele fica girando em círculo, só que ao mesmo tempo que ele gira em círculo, ele meio que se move, assim, né? Imagina um círculo aqui no plano da tela, né? Ao mesmo tempo que ele faz um círculo, ele também anda para frente ou para trás, né? Dependendo. Então, tipo, ele vai avançar, tipo, vamos supor que ele vai avançar aqui para frente na direção da tela. Então, ele vai avançar entrando na tela, e no que ele avança, ele vai, tipo, se fazendo um giro, assim, sabe? O nome helicoidal vem por causa de uma hélice, tá certo? Uma hélice, tipo de um helicóptero, por exemplo, ela fica girando, e no que ela gira, o helicóptero começa a subir. Ou seja, ela fica girando, né, num movimento circular, e ao mesmo tempo ela faz o helicóptero subir. Então a hélice fica se movimentando em círculo e para cima ao mesmo tempo. Tá certo? Isso vai estar aqui na mídia adicional número 10, tá certo? Que eu coloquei um gifzinho mostrando isso, mas depois vocês deem uma olhadinha lá. Então, a gente pode expressar a direção e o sentido dos três vetores pela regra da mão esquerda. Tá certo? É uma coisa que eu vou falar agora, no próximo slide já. Mas antes, é só uma breve adendo aqui, né? Um movimento uniforme aqui, em linha reta, para caso alguém não se lembre. E um movimento circular, que é, tipo, descrevendo uma circunferência aqui. Tá certo? Esse ponto laranja é a carguinha que vai estar em movimento dentro do campo magnético. Tá certo? A mídia adicional número 10, de novo, então, é um GIF do movimento helicoidal, porque é difícil de representar aqui. Essa aula é realmente densa, porque a gente precisa começar falando sobre o campo, né? Sobre como que é o campo magnético, e daí a gente parte para a interação dele com a carga. Tipo, apesar de eu ter falado muito, no final das contas não é uma coisa tão complexa assim. É que, como tem muitos termos novos, algumas situações novas, vocês precisam se acostumar com isso, mas vai ter bastante exercício para vocês praticarem isso na lista, tá certo? Mas só vamos finalizar então com mais um assunto aqui, ok? Por fim, o que seria essa regra da mão esquerda? Né? Eu quero que vocês, enquanto assistem, peguem a mão esquerda de vocês e façam essa posição que está aqui na foto, tá certo? Vocês levantem o dedão, apontem o indicador para frente e o dedo do meio vocês apontem na direção de vocês, tá certo? E aí vão ficar 3 dedos perpendiculares entre si, tá certo? Dedo maior, dedo indicador e dedo do meio. Nessa ordem vão significar força, campo e velocidade. Ou seja, F, B e V. Tá certo? Se a gente tem a direção e o sentido de duas dessas variáveis, a gente pode obter a terceira. Tá certo? A origem da regra da mão esquerda não é uma coisa que vocês ainda que vocês vão aprender aqui no nível do cursinho, mas basicamente isso daqui vem de uma análise vetorial, simples até, na verdade, não é uma coisa tão complexa, mas vamos nos limitar a que vocês entendam a regra da mão esquerda, tá certo? Então, os dedos vão representar força, campo e velocidade, tá certo? Se vocês conseguem, se vocês têm o sentido da força do campo, por exemplo, vocês podem determinar a velocidade da partícula, para onde que ela está indo. Não o módulo, só a direção e o sentido. Tá certo? E é preciso reforçar, né, que o ângulo entre V e B não precisa ser 90 graus. Né? Ele pode ser tudo isso daqui, pode ser entre 0 e 90. Ok? Mas o ângulo entre F e os outros dois vetores vai ser sempre igual a 90. Tá certo? Sempre, de novo, por causa disso daqui. Ok? Ele vai estar perpendicular ao plano formado por V e B. Ok? Sim. Tá, vou falar no próximo slide. Então, essa daqui é a regra da mão esquerda, tá certo? Quando vocês verem isso no exercício, vai ser um exercício que não vai cobrar conta,
É engraçado que os assuntos dessa aula aqui, eles podem tanto ser teóricos quanto algébricos. Vocês podem tanto ter equação quanto vocês podem ter muita teoria. Especialmente, regra da mão esquerda, orientação de bússolas e alguns conceitos mais de campo magnético, tipo, o campo natural é o alinhamento das partículas, né? Por isso que eu acabei mencionando isso, mas algumas coisas mais simples assim, tá certo? Então, considerações finais, né? Quando a gente tem uma carga que é negativa, ela é menor do que zero. Para isso, o sentido da força sobre a carga vai ser invertido. Vocês usam a regra da mão esquerda normalmente para descobrir o sentido da força, né? A direção e sentido. Só que, se a carga for negativa, no final das contas, vocês têm que pegar o sentido que vocês descobriram para a força e inverter ele. Tá certo? Isso daí é uma coisa que vocês podem observar aqui pela equação. Tá certo? A força magnética, ela é definida como isso daqui. Se a carga é positiva, então ela vai ter um número positivo. Se a carga é negativa, ela vai ter um número negativo. O que significa o sinal para uma grandeza vetorial? Como eu havia mencionado, significa que você vai inverter o sentido dessa coisa, tá certo? E no caso do campo magnético, o que vai fazer inverter é o sinal da carga. Portanto, se a carga for menor do que zero, você vai ter um sentido para a força oposto ao que você descobriria naturalmente. Tá certo? Segunda consideração final é aquilo que eu já havia falado, né? Para campos que estejam entrando ou saindo do plano da imagem, o ângulo entre ele e a velocidade vai ser de 90 graus, a menos que seja especificado o ângulo em que isso está acontecendo. Tá certo? Eu expliquei em cima dessa imagem aqui, ó. Dessa imagem aqui da esquerda. Tá certo? E a terceira consideração final, a força magnética, ela vai ser a força centrípeta em um movimento circular uniforme. Ou seja, quando o ângulo entre a velocidade e o campo for de 90 graus. Assim, uma equação comum, né, e que a gente pode deduzir igualando a força magnética à força centrípeta, a gente tem que, né, fazendo um certo isolamento ali de variáveis, uma nova equação. Eu não destaquei tanto essa equação, porque ela é uma equação que pode ser deduzida a partir disso daqui, né, igualando Fmag com FCP. E às vezes ela acaba aparecendo, mas não é tanto, mas enfim, caso vocês precisem, vocês têm aí uma equação que diz que o raio do seu movimento circular vai ser igual a massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético, tá certo? De uma carguinha que esteja submetida em movimento, tá certo? E a frasezinha bonitinha para essa equação é ratinho me vê um queijo branco. Acho que quando eu aprendi, na verdade, eu ouvi queijinho branco, mas tanto faz. Enfim, é uma frase bonitinha pra gente decorar as coisas pro vestibular, né? Sempre tem. Então, por fim, vamos fazer 2 exercícios rapidinhos aqui. E é óbvio que, para uma aula desse tamanho, eu poderia tentar, e tentei de fato, puxar um pouco mais a atenção de vocês com um exercício temático. Ei, ei. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, vai. Nas aventuras dos X-Men, um conjunto de super-heróis da Marvel Comics, o vilão Magneto manipula metais ao seu redor com as suas mãos. Supondo que ele esteja atraindo para si um pedaço de ferro velho, como está aqui no esquema a seguir, né? Suponha que uma partícula de carga menos 5 Coulomb em movimento dentro dessa região do campo magnético que ele está exercendo, ela esteja a uma velocidade de 3 metros por segundo, tá certo? Então, estando perpendicular ao campo de módulo B igual a 10 Tesla, ou seja, a velocidade de movimento dela, vocês podem ver aqui, ela está perpendicular ao campo. Vamos determinar a força magnética que está atuando sobre a partícula e vamos dizer se o módulo da força está devidamente representado nessa imagem aqui, tá certo? Então, antes de tudo, vamos substituir na equação aqui, né? Fmag é igual a QBV vezes o seno do ângulo. Então, a força magnética vai ser a carga é menos 5 Coulomb, o módulo do campo é de 10 Tesla, a velocidade é de 3 metros por segundo
e o ângulo 90 graus, né? Porque estando perpendicular ao campo, né? A velocidade, então é seno de 90, que é 1, tá certo? Assim, a força magnética vai ser de menos 5 vezes 3, menos 15, vezes 10, né? Menos 150 newtons, tá certo? Ou seja, ela teve um sinal negativo porque a carga estava negativa. Então agora, vamos voltar nessa imagem aqui e usar a regra da mão esquerda para a gente determinar se a força está apontando para o lado correto ou não. Primeira etapa, façam na mão esquerda de vocês aquele esquema, né, dos 3 dedos que estejam perpendiculares. O dedão para cima, o indicador para frente e o dedo do meio, né, para o lado, ou tipo no caso o indicador para o lado e o dedo do meio para você, enfim, que estejam perpendiculares entre si, tá certo? Então, quais grandezas a gente tem certeza? A velocidade está apontando para nossa direita, o campo magnético está apontando para baixo e, portanto, ali numa representação, né, a força ela estaria apontando, entrando no plano da tela, tá certo? Para dentro, né, para longe de nós. Bom, essa representação ela está correta, segundo a regra da mão esquerda, né, ali na imagem. Só que, no final das contas, essa representação ela não está adequada para nossa situação. Por quê? Porque esse seria o sentido convencional. Só que vejam só, a carga é negativa. Se ela é negativa, então a força vai estar apontando para o sentido oposto. Ela vai estar apontando para fora da tela, né? Tipo, ela não vai mais estar entrando na tela, né? Tipo, indo de nós até a tela. Ela vai estar indo da tela até nós. Ela vai estar saindo do plano, tá certo? Então a força magnética está indevidamente representada. Ela deveria estar apontada para o outro lado, para o sentido oposto. Ou seja, entre aspas, né, para baixo. Ela não está apontada para cima aqui. Ela está meio para cima aqui para representar que ela está tridimensional, né? Mas seguindo esse esquema aqui, ela estaria entre aspas para baixo, né? Que estaria representando que ela está vindo até nós, tá certo? Então, se a carga fosse positiva, ela estaria correta. Mas, sendo a carga negativa, então ela está no sentido oposto. Beleza? Por fim, então, mais um último exercíciozinho aqui, agora um teórico. Determine a bússola que está devidamente apontada, tendo em vista o campo magnético a qual todas estão submetidas. A gente tem esse campo magnético aqui, né, que está apontando nessa direção em sentido, e a gente tem aqui 4 bússolas. Vamos determinar qual delas está apontando na direção e sentido correto do campo magnético, tá certo? Se a gente tem que a agulha da bússola, ela deve estar apontando para o mesmo sentido das linhas de campo, então qual das 4? Lembrando que a parte pintada é meio como se fosse a flecha da setinha, né? Qual das 4 então está apontando no mesmo sentido, direção e sentido? Nesse caso é essa daqui, tá certo? Essa é a primeira bússola, então essa é a nossa resposta. Ela está devidamente representada. Por quê? Porque o campo está apontando aqui, né? Meio que na direção nordeste, no sentido nordeste, né? E sentido direção diagonal, sentido nordeste. Agora tá certo. E nesse caso, a que está representando isso seria aqui, tá certo? Ignorem os pontos cardeais que estão desenhados aqui embaixo. Os pontos cardeais eles servem para orientação, mas no caso a gente está usando aqui para onde que ela está apontando, se está de acordo com o campo ou não, tá certo? Então, no final das contas, a que está representada devidamente é essa daqui, tá certo? Tá apontando na mesma direção e sentido. Essa daqui tá apontando no sentido oposto e as outras duas de baixo tá apontando em sentidos completamente nada a ver. Então, é isso aí. Bom, pessoal, é isso por hoje. Sei que deu uma aula longa, um pouco cheia de conteúdo, né? Meio densa, mas no final das contas, quando vocês praticarem aquilo que eu falei, vocês vão ver que ao mesmo tempo não é tão maçante assim, né? Introduzir isso para vocês é um processo longo, mas vocês praticarem não é uma coisa nem tão longa e nem tão difícil. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar. E qualquer dúvida, vocês podem sempre me mandar mensagem. Tá certo?
Então, muito obrigado pela presença, pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.